pessoal, estamos aqui mais uma vez para a gente estudar mais um pouquinho do português para o nosso concurso da Câmara, que é amanhã. Chegou o dia, né? Parecia que estava longe, mas na realidade agora já está perto, já está em cima. Espero que todos tenham tido tempo de se preparar bastante, de estudar, né? De acordo com as aulas que nós fomos passando. Agora está um pouco em cima, mas dá tempo, sempre dá tempo de rever alguma coisa, algum ponto assim que a gente fala, olha, isso aqui eu só dar uma relembrada, isso aqui ficou faltando, né? Então vamos continuar aí a nossa maratona de estudo. Já viu aí um pouquinho de informação. Vamos ver aqui algumas dicas assim de língua portuguesa, né? Pra gente estar amanhã na hora da prova assim bem afiado, bem tranquilo, né? Com relação assim ao que a gente estudou, ao que a gente se preparou e aquilo que ficou um pouco para trás, não dá tempo da gente se desesperar, a gente tem que acalmar, né? E ir atrás daquilo que é possível fazer ainda, né? Então, para a gente poder assim, conversar um pouquinho da prova, antes de passar algumas dicas que eu tenho para vocês, tanto de português quanto de redação, eu trouxe aqui para vocês no nosso slide, só para a gente relembrar, sim, vocês já devem estar cientes, né? Quantas questões a gente tem de em cada cargo de língua portuguesa. Então, a gente tem lá, nos cargos de nível superior, a gente vai ter 20 questões. Então, quem não está ligado, não prestou atenção, esqueceu, espero que na sua prova, você terá 20 questões de língua portuguesa. Cargos de nível médio e técnico, 20 questões também. Tanto no nível superior quanto no nível médio técnico, as questões vão valer 2 pontos, vão ter peso 2. E aqui, gente, a gente tem, na realidade, metade da prova de língua portuguesa. Então, o peso da prova de língua portuguesa é muito grande, por isso você tem que dedicar uma atenção bem especial para essa prova, né? Porque vale muito ponto, né? A gente tem, então, para terminar, o cargo de nível médio, 15 questões somente, menos 5 questões, mas cada questão vai valer 2,5. Então, o que eu quis mostrar para vocês, né, é que a gente tem que ir para a prova sabendo que a prova de português não vai ser uma prova curta, vai ser uma prova longa, uma prova grande, muito conteúdo pode ser cobrado, porque o edital trouxe um conteúdo assim, bem extenso. Não é tudo, obviamente, que a banca cobra. Eu trouxe para vocês uma listinha assim, de itens que essa banca costuma cobrar, para a gente poder, então, estar bem preparado na nossa prova de amanhã. Então, vamos começar falando um pouquinho do texto, né? Porque 20 questões, ou 15, são muitas questões. Então, a gente sabe que toda a prova de língua portuguesa tem texto. Só que como eu tenho 20 questões, eu não posso ir para a prova esperando que eu vou ter um textinho. Não vai ter um textinho na prova, com certeza vai ter mais de um texto. De níveis diferentes, tamanhos diferentes, gêneros textuais diferentes que a gente estudou aí nas nossas aulas, nos nossos módulos, né? Então, a gente tem que estar bem atento na resolução das questões de texto. Por quê? Porque o texto, as pessoas assim, vou deixar a prova de língua portuguesa por último, né? Mas, às vezes, o texto ele exige um pouco de pensamento, um pouco de raciocínio, interpretação. Então, vamos tomar cuidado com a divisão, né, do seu tempo para fazer a prova, para poder a gente fazer uma prova, uma leitura, assim, bem tranquila, tá? Então, nesse primeiro item, a dica que eu dou é fazer uma primeira leitura do texto antes de fazer as questões relacionadas a ele. Porque, normalmente, a gente tem um texto maior e outros textos menores, né? E aí, sempre que você for fazer um texto, principalmente esses textos maiores, né? Eu acho muito arriscado você pular para a questão para achar o que a questão pede no texto. Eu gosto de fazer uma primeira leitura do texto e depois partir para as questões. Depois que eu li o que a questão está pedindo, eu volto ao texto, mais ou menos ali onde que cita, né, aquele assunto e faço uma releitura, tá? Uma leitura, às vezes, é uma leitura muito superficial do texto. Então, eu não indico para você fazer a leitura de acordo com a questão. Vamos fazer uma leitura calma e depois voltar nas questões, no texto, de acordo com as questões que forem relacionadas a ele, tá? Segundo item aí. Para resolver as questões de interpretação e compreensão, né, que a gente viu nos módulos que tem uma diferença, né? A interpretação, ela vai além do que está no texto, a compreensão fica ali na superfície textual. Voltar ao texto, fazendo uma releitura de modo a encontrar as respostas corretas, que é isso que eu acabei de falar com vocês, tá?
Próxima dica, sublinhar linhas que forem indicadas nas questões, destacar os parágrafos. Então, gente, olha só, na questão fala assim, na linha 5 é citado isso. Então, o que você vai fazer? Vai lá na linha 5, sublinha a linha, marca. Se o texto não vier enumerado, você faz a enumeração do número 1 ao 5, ao 10, ao 15, se você achar mais fácil que colocar número em tudo, tá? Então, faz essa marcação, destaca o parágrafo, rabisca a sua prova, não tem problema nisso, fica mais fácil para você marcar. Além de marcar nas questões aquilo que está sendo pedido, né? Tanto para o português quanto para as outras disciplinas, porque sempre tem lá um exceto, a questão incorreta, a questão correta é. Então, marca, circula. A primeira coisa que você tem que fazer na questão é isso, para você não se enganar e não perder uma questão de bobeira, uma questão que você sabe por falta de atenção, tá? Próximo item aí, não se prender em trechos, palavras que você não entendeu bem. Se você fizer isso, você vai acabar perdendo um tempo precioso, tá? Então, às vezes aparece uma palavra no texto que você desconhece, você não entendeu muito bem aquilo ali. Às vezes é muito importante que você entenda aquele trecho, mas às vezes não é. Então, você vai passar, não fica preso ali. Se for preciso, você volta depois, porque às vezes depois você fazendo uma releitura, você vai ter mais clareza, você vai conseguir entender melhor do que naquela hora ali que você já leu, já deu uma brecada assim, tá? Então, não se prenda, tá? Próximo item aí, atentar para a intertextualidade, relação entre diferentes textos. O que eu falei com vocês anteriormente, né? A gente vai ter lá 20 questões, 15 questões, com certeza a gente vai ter mais de um texto nessa prova. Pode ser uma tira, pode ser uma charge, pode ser uma propaganda, pode ser uma carta, uma notícia, um texto dissertativo. Muitas vezes a Consulpan, ela traz textos com intertextualidade. O que seria isso? Os textos, eles trazem assuntos em comuns. Às vezes eles vão ser tratados de maneiras diferentes, mas é o mesmo assunto, é o mesmo tema. Então, ficar muito atento na intertextualidade. A coesão referencial, que é a retomada de termos anteriores, né? Muitas vezes a gente tem questões textuais, é muito comum de ter lá um termo que retoma um outro parágrafo, uma outra linha. Então, prestar muita atenção nessas questões de referência, tá? Que exige uma leitura mais atenta. Por isso que eu falei, você faz uma primeira leitura, depois uma leitura mais atenta de acordo com o que a questão pede. A paráfrase, que é a reescrita de trechos com manutenção ou alteração de sentido, porque ela costuma trabalhar isso também, trazer um texto, uma frase escrita de maneira diferente, né? Uma reescrita do texto para ver se teve alteração de sentido, se não teve. E os seus conhecimentos gerais, tá, gente? Para fazer uma boa prova de interpretação textual, não adianta somente a leitura da superfície do texto. Muitas vezes a gente precisa de conhecimentos extratextuais que só você vai adquirir. Não é nenhum professor aqui que trouxe no curso ou qualquer outra situação que você vivencie, né? Qualquer outro curso que você faça. Não fique na superfície daquilo que foi trabalhado no curso. A gente precisa ler, né? Se informar bastante, porque isso faz muita diferença, às vezes, na interpretação. Às vezes é citado ali uma coisa que você não sabe, que você não tem conhecimento, e o outro candidato tem conhecimento, então ele vai ter mais facilidade de responder a questão. Agora, não dá pra gente querer ler tudo, né? Não dá tempo mais, prova é amanhã, mas fica a dica. E também fica a dica de que você não deve ficar preso no texto. Às vezes você pensa, raciocina, olha, eu vi isso mesmo, né? Tudo isso é importante na hora da gente fazer um texto de língua portuguesa. Próximo slide aí, gente, eu vou relembrar com vocês os textos, né? Assim, de uma maneira bem breve, né? A teoria toda a gente já viu, mas como eu falei, tem um peso muito grande. Só pra gente repassar assim, né? Pra você ver, olha, isso aí eu preciso estudar mais um pouquinho, mas isso aí tá tranquilo. Isso aí eu tinha esquecido. Então, a gente tem lá nos textos, né? Dois tipos. A princípio aqui, textos literários e os não literários. Os textos literários são aqueles de conteúdo pessoal, em que o autor vai falar de coisas da sua experiência de vida, da sua vida, o momento que ele está vivendo, que ele viveu. A linguagem é subjetiva, por quê? Porque ele vai falar ali de emoção, de sentimento. Emoção, não reparem a letra, né? Para variar, não fica muito boa no slide. Emoção, sentimento, e é uma linguagem conotativa. O que é uma linguagem conotativa? É linguagem no sentido figurado. O
E é muito comum nos poemas, as figuras de linguagem, metáfora, comparação, hipérbole, né, metonímia. Não é conteúdo, na realidade, do nosso edital, literatura. Mas se trouxer um poema, um texto literário, pode ser que isso seja cobrado também, tá? De alguma maneira. Eu acho que não vai cobrar esses nomes especificamente assim, né? Como não foi pedido. Mas nós devemos ficar bastante atentos a isso. Textos não literários. São os textos que a gente lida no nosso dia a dia, de conteúdo real, tá? Não que aqui o conteúdo não seja real. Em algumas vezes em outras não. Mas o texto não literário, ele traz um conteúdo real, um conteúdo impessoal, que não tem a ver com a vida do autor, né? Linguagem objetiva, não tem linguagem de emoção aqui, e o sentido denotativo, que é aquele sentido literal, real, o sentido do dicionário, tá, gente? Literal. Por quê? Você pode até tentar gravar assim, ó, lembra, dicionário. Então, linguagem denotativa, linguagem de dicionário, linguagem real. Conotativa, sentido figurado. Se você guardar o denotativa dicionário, você sabe que o que sobrou, conotativa é sentido figurado, tá? E aí a gente tem os gêneros textuais, os tipos textuais aí, que a gente vai encontrar na nossa prova, algum deles, né? Textos narrativos, que é o gênero do contar, narrar, que a gente vai ter lá personagens, tempo, lugar. Aqui, por exemplo, eu vou citar um gênero textual característico, um conto. Texto descritivo. Texto descritivo é o gênero do descrever. O que é descrever? Caracterizar. Aqui a gente vai ter o uso de muitos adjetivos, né? Qual texto que pode ser exemplificado aí como um texto descritivo? Por exemplo, uma biografia, uma autobiografia, um relato pessoal, biografia. Textos injuntivos. O que são os textos injuntivos? São aqueles textos que têm a função de orientar, de ensinar alguém a fazer alguma coisa. Por exemplo, um manual de instruções. Manual de instruções que ensina a montar, por exemplo, um móvel. Aqui a gente vai ter verbos no imperativo. No texto narrativo, a gente vai ter verbos normalmente no passado, né? Texto descritivo, verbos no presente, descrevendo. E textos injuntivos, a gente vai ter o verbo no imperativo. Faça, pegue, misture, monte, tá? E os textos dissertativos, que aqui é um texto que traz um pouco mais de dificuldade, que é o texto, né, que a gente costuma encontrar mais aí nos concursos, né? Aquele texto maior, aquele texto de mais raciocínio, aquele texto que é mais trabalhado, né? A gente tem nos textos dissertativos os textos que são meramente expositivos, que trazem apenas o conteúdo, e tem os textos que são argumentativos. Então, aqui, os textos dissertativos, eles são expositivos, meramente, ou também argumentativos. O que é texto expositivo? Vamos relembrar. Textos expositivos são aqueles textos que falam sobre determinado conteúdo, trazem informação sobre determinado conteúdo. O texto argumentativo, além da informação, ele vai trazer uma opinião com relação àquele conteúdo, uma tomada de posição, tá? Aí é o gênero expor, convencer. Tudo bem, gente? Isso você tem que ter em mente. Algum desses textos aqui vai ser trabalhado na sua prova amanhã. Também tem a tira, né? As charges que a gente pode encontrar, propaganda, etc. Linguagem, gente. Linguagem, a gente tem aquilo que eu acabei de falar, né? Linguagem denotativa, linguagem conotativa. Linguagem denotativa, sentido literal. Conotativa, sentido figurado. Então, prestar muita atenção qual tipo de linguagem está sendo trabalhada. A linguagem padrão e não padrão. O que vai ser cobrado da gente? Linguagem padrão. O que é linguagem padrão? É o respeito às regras da gramática normativa, que a gente utiliza nas situações formais. O que são situações formais? São situações sérias de uso da língua. Não que numa situação informal eu não possa usar a norma padrão. Vou usar, mas a característica da linguagem padrão
é a utilização, então, das regras. A linguagem não padrão é aquela linguagem que nós podemos usar nas situações informais. As gírias, as abreviações, os jargões de profissão. O que é um jargão? Um jargão é uma linguagem que você utiliza em determinado meio. Às vezes é um jargão por exemplo, professor. Professor, quando ele tem a primeira e a terceira aula na escola, não tem a segunda, fica com esse horário vago. Aí a gente fala que é uma janela. Ah, eu tenho janela no segundo horário. Isso é um jargão de profissão, né? Então, a gente pode encontrar, por exemplo, na nossa prova, algum texto que traga uma linguagem informal, uma linguagem não padrão. Então, ficar muito atento a isso, né? Linguagem verbal, aqui, e a linguagem não verbal. Só para relembrar, linguagem verbal é aquela linguagem que utiliza as palavras, tanto faladas quanto escritas. E a linguagem não verbal é aquele texto que traz imagens, gestos, símbolos, expressões faciais e corporais, destaques, por exemplo, quando fica em negrito, itálico, tamanho da letra, quando coloca em letra maiúscula, tudo isso comunica alguma mensagem, né? Quando um texto está todo escrito com letra tamanho normal e aí uma parte com letra maior, com certeza o autor utilizou essa letra maior para indicar um sentido que não está escrito, né? Um sentido que é de linguagem não verbal. Então, tudo isso a gente tem que prestar atenção para fazer a interpretação do texto, tá, gente? Essa parte de texto é basicamente isso que eu gostaria de relembrar com vocês. E aqui eu trouxe alguns itens de gramática também para poder apontar, porque eles são itens que são recorrentes nas provas da Consulpan. Pode ser que não caia nenhum desses itens, quer dizer, nenhum, acho muito difícil, né? Pode ser que não caia todos, né? Provavelmente todos não vai cair, pode ser que caia alguma coisa que não está aqui, mas é muito comum nas provas da Consulpan serem trabalhados exatamente esses itens do nosso edital, não todos os itens. Por que eu estou trazendo esses itens para você hoje? Como eu falei, muito difícil dar tempo de ver tudo. Claro que não dá, na véspera, né? A gente tem que ter um tempo para descansar e tudo. Mas se você quiser ainda tirar um tempinho para dar uma revisada em português, aí eu posso falar aqui um item que você não estudou bem, que você ainda está na dúvida. Então, você vai pegar esse item lá para dar uma relembrada, tá? Então, é uma dica assim mesmo. Na parte de gramática, então, estrutura das palavras. Estrutura das palavras, gente, só vai ser cobrado dos cargos de nível superior. Por isso que eu coloquei esse superior aqui entre parênteses, tá? Que é a questão dos morfemas, radical, vogal temática, tá? Costuma cair questões assim na prova da Consulpan. Identificação das classes de palavras. Essezinho aqui. Ó, identificação das classes de palavras, né? Substantivo, adjetivo, artigo, verbo. Emprego do hífen, gente, esse item aqui eu acho muito importante. Nas últimas provas de concurso, sempre cobrando alguma questão que é relacionada ao novo acordo da língua portuguesa, né? Então, questão de hífen é uma questão que pega muito, o pessoal costuma errar, às vezes costuma ficar na dúvida, né? Relembrando aqui, só um exemplo, né? A gente tinha antigamente a palavra anti-inflamatório, que era escrita junto. Se você pegar receitas antigas, né? Anti-inflamatório. Era junto. E ficavam juntos. Agora, a gente não tem mais essa palavra como uma única palavra. Essa palavra ela foi separada por hífen. Então, você pode guardar. Quando o prefixo termina com uma letra e a palavra posterior inicia-se com a mesma letra, então eu tenho que colocar um hífen para separar. Letras iguais não podem ficar juntas. Guarda assim, micro-ônibus, micro-ondas, letras iguais não podem ficar juntas. Então você coloca o hífen, antigamente era junto, agora é separado. Outra palavra que mudou, por exemplo, a palavra autoescola. Se você guardar esses exemplos aqui, você não erra, você não esquece. Antigamente era auto, hífen, escola. Agora, com o novo acordo, autoescola é junto. Por quê? Porque quando a primeira palavra termina com uma vogal e a segunda começa com uma vogal diferente, diz a regra que não tem hífen mais, elas vão ser escritas juntas. Então, você pode guardar assim, vogais iguais, separa, vogais juntas, une. Claro, tem exceções, muitas. Infelizmente, a língua portuguesa que dificulta o nosso trabalho, nosso estudo, são as exceções. Mas, se você guardar basicamente essa regra, você não erra, tá, gente? Acentuação gráfica. O pessoal acha que com a nova ortografia, os acentos foram abolidos. Não foram abolidos todos, são poucos na realidade, né? Por exemplo, a palavra
Ideia, essa palavra aqui é clássica, né? Todo mundo fala dela. Ideia não tem acento mais. Tem uma palavra que costuma o corretor sempre jogar para o que era, a palavra joia, né? Você vai responder lá, tudo bem, tudo jóia. Ele mesmo vai e acentua, não tem esse acento mais, tá? Então dá uma olhadinha assim nas regras de acentuação. Não dá pra gente ficar falando todas aqui, a gente só tá revisando. Tempos e modos verbais. Qual é o tempo? Esse tempo verbal está sendo usado corretamente? Os verbos irregulares, que são aqueles verbos que a forma vai variar, por exemplo, o verbo ser, eu sou, depois passa para tu és, ele é, então já mudou a forma. Os verbos defectivos, que são aqueles verbos que não têm conjugação em todas as pessoas, tá? Uso das conjunções e dos pronomes relativos. Essa questão aqui é muito importante. As conjunções que iniciam uma frase trazendo uma ideia de conclusão, uma ideia de oposição. Isso aqui é muito importante, porque às vezes a banca costuma colocar assim uma frase e colocar qual que é a ideia que aquela conjunção vai inserir ali naquele contexto. É uma oposição? É uma adição? Tá? Então esse tipo de questão é muito comum cair. Pronomes relativos, o qual, a qual, cujo, tá? Os termos de oração, sujeito, predicado, objeto, né? Aquele estudozinho da transitividade verbal que nós vimos. Regência nominal e regência verbal. Isso aqui só para os cargos de nível superior, tá? Muito comum também cair e pega muita gente. Então, a gente precisa dar uma olhadinha lá nos casos de regência. Alguns confundem muito e o contexto é muito importante em alguns casos. Porque, às vezes, o verbo tem uma regência num contexto e em outro contexto ele tem outra regência. A crase, a concordância gramatical e a concordância nominal, que é importantíssima, principalmente para quem vai fazer a prova dissertativa aberta, né? E o emprego da vírgula. A pontuação como um todo, gente, é importante, mas a vírgula é o item que é mais cobrado, porque ele muda o sentido muitas vezes de uma frase, tá? de um enunciado. Então, prestar atenção nisso, tá, gente? Basicamente, gente, é isso que eu gostaria, assim, de revisar com vocês. É uma aula só de dicas mesmo, na realidade, né? Então, tudo isso aqui são questões, assim, que são recorrentes nas provas da Consulpan. Pode ser que não caia todas, mas com certeza cai, né? Pode ser que caia alguma coisa que está além, mas que a gente viu nos módulos, que a gente já estudou, que está lá no edital, tá? Então, se der tempo, olha, eu acho que eu preciso ver um pouquinho mais de crase, eu não estudei crase o suficiente, eu preciso ver esse negócio de regência, eu nem lembro o que é regência. Então, dá uma olhadinha lá só para você não ficar totalmente por fora, não chegar amanhã e ser surpreendido, tá, gente? Então, basicamente, é isso. Agora, eu vou falar especificamente com aqueles candidatos que vão fazer a prova discursiva, né? Que são aqueles que estão pleiteando um cargo que exige o nível superior completo. Né? Porque a prova discursiva é uma prova que tem um peso muito grande, ela vale 100 pontos, né? E ela é de caráter eliminatório. Então, se você não atingir ali a pontuação mínima exigida, que é 60 pontos, a redação não é pontuada, né? Não se pontua com menos de 60. Então, a gente precisa ter uma atenção maior nessa parte aí, tá? Então, vamos lá. No slide, a gente tem aí prova discursiva para os cargos de nível superior. Qual que é o texto, gente? No edital tá bem claro, o texto é o texto dissertativo. O que é o texto dissertativo? É aquele texto que expõe, que vai falar sobre algum assunto, algum tema. O tema, gente, é uma coisa assim um pouco complicada assim da gente falar. Por quê? Porque no edital tá falando assim, que o tema vai ser relacionado ao cargo, à área daquele concurso. Então, por exemplo, quem está fazendo para redator revisor vai ter um tema. Quem está fazendo para a área de saúde provavelmente será outro tema. Pode ser trabalhado o mesmo tema? Até pode, não sei, mas está claro lá que vai ser uma coisa relacionada àquilo ali que você de repente vai trabalhar no seu dia a dia, alguma coisa que está relacionada a essa área, alguma coisa que o candidato que for aprovado vá trabalhar efetivamente, ou algum conteúdo assim da área da saúde como um todo, por exemplo, né? Da área da língua portuguesa, da questão da escrita, né? Como um todo. Então, ficar bem atento a isso, né? Eu falei com vocês nas aulas anteriores, né, de redação, nas revisões anteriores, que é muito importante que você pegue lá, quer dizer, agora fica meio corrido, né? Mas assim, de repente você vai ter esse tempo.
de pegar textos de especialistas da área, né? Para você estar ali com aquele conteúdo, né? Com aquela linguagem mesmo, né? Bem na sua cabeça, assim, para você poder utilizar na sua redação. Então, a gente vai ter um texto dissertativo que a gente conclui que será argumentativo também. Por quê? Porque no edital, no quadrinho lá de pontuação, tá bem claro que vai ser pontuado, que serão pontuados os itens argumentatividade e informatividade. Argumentar seria defender uma opinião, um ponto de vista sobre determinado assunto, tá? Que seria o tema da sua redação. E a informatividade seria o quê? O conteúdo que você tem para falar daquilo ali. Por isso que é importante o estudo, o conhecimento prévio, né? É importante ali para você utilizar na sua prova. Então, gente, eu passei para vocês uma estrutura com 3 itens para a nossa redação. A gente tem aí a introdução, a argumentação e a conclusão. Então, todo texto dissertativo de concurso, ele tem esses três itens aí, né? Não vou dizer 3 parágrafos, né? Porque vai depender. Normalmente, a gente faz nos concursos, a banca já espera que o candidato faça um parágrafo de introdução. O que é introdução? O que você vai fazer na introdução do seu texto dissertativo? Você vai apresentar o tema. Como? Contextualizando. Você não vai começar falando diretamente daquele tema, você vai ter que arrumar um jeito de contextualizar, de apresentar. Você pode usar um item histórico, um fato recente, alguma coisa assim, né? E apresentar a sua tese, a sua ideia com relação àquilo ali, tá? Gente, o texto é seu, mas eu já falei, fui claro nas outras aulas, né? Relembrando, a gente não pode se colocar no texto. Então, mesmo que a opinião seja sua, você não pode falar eu, tá? Você acha, mas você não fala eu acho, eu acredito. Você vai falar acha-se, acredita-se, né? Ou nem usa esse verbo. Já coloca como sendo verdade aquela afirmação ali. Corta o verbo e já afirma, tá? Então, um parágrafo de introdução. Aí a gente tem, então, a argumentação. Ó, um parágrafo de introdução. A gente tem, então, a argumentação. O que é a argumentação? É a sustentação da tese. Através de quê? De dados estatísticos, por exemplo, fatos, exemplos, opinião de estudiosos, de filósofos, né? Como eu falei com vocês nas aulas anteriores. Aqui, você vai usar outros elementos para justificar por que a sua opinião está correta. Porque você não pode achar simplesmente, eu acho isso, ponto. Você tem que achar baseado em alguém. Se você usar um autor, um especialista, cita o nome dele, né? Se você souber a frase literal, você coloca entre parênteses. Se você não souber, você só cita de acordo com tal autor, tá? De acordo com Paulo Freire, por exemplo, cita lá a explicação dele. É muito importante que você cite o nome de quem você está utilizando ali, tá, gente? Eu sei que essa teoria é dele, mas eu não quero colocar o nome dele. Não, é bom você colocar, porque você está mostrando que você é uma pessoa culta, uma pessoa estudiosa, você sabe do que você está falando, tá? Então, a gente tem aí, ó, 2 parágrafos de argumentação. Um parágrafo de introdução, e eu preciso escolher dois argumentos para poder sustentar ali a ideia que eu vou defender. E, por fim, o 4º parágrafo é a conclusão, tá? A conclusão é o fechamento do tema. Se for pedido na proposta uma tentativa de resolução de uma situação, que a gente não sabe como é que vai ser a proposta. A gente não sabe se ela vai ser simples, se ela vai apresentar texto, né? Então, se for pedido uma tentativa de resolução daquele problema, o que você vai fazer? Você vai colocar isso na conclusão. Se não for pedido, você só vai fechar o texto, né, embasado pelos argumentos que você apresentou nos parágrafos anteriores, você vai fechar esse texto ali, concluir com um parágrafo, tá, gente? Então, é muito importante seguir essa estrutura. Não precisa abusar, até porque a gente tem pouco espaço. Então, a gente faz um parágrafo de introdução, 2 parágrafos de argumentação e um de conclusão. Eu não posso usar um parágrafo de argumentação, coloco tudo mesmo no parágrafo? Não, coloca 2, para dividir, para ficar mais didático. É isso que a banca normalmente espera do candidato, tá? Então, basicamente é isso. Uma dica, gente, né? Já falei, tema relacionado ao conteúdo programático exigido para o cargo. Dispensa título, se for exigido na proposta, né? Se na proposta
não for pedido que você coloque título, você não coloca, tá? Porque hoje em dia é muito comum não se pedir. Então, se não for pedido, você não coloca. Ah, mas eu quero colocar. Pode, mas não é obrigatório. De repente, você vai estar usando ali uma linha, perdendo uma linha à toa do seu texto, tá? Então, prestar muita atenção nisso. Se você colocar título, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que usar uma linha e não pula aquela linha igual a gente faz na escola, nas redações, que a gente pula uma linha e começa o texto. Não. Então, você pega a primeira linha, escreve o título e já começa o seu parágrafo na linha de baixo, para você não perder uma linha, que a gente tem só 30 linhas para escrever. Quando a pessoa escreve demais, ela pode ali estar perdendo uma linha à toa. O título, gente, é curto, normalmente é uma frase nominal, uma frase sem verbo e não precisa de pontuação, tá? Então, prestar muita atenção nisso. Aí, gente, vou voltar aqui, porque pulou. Um minutinho. Aí. Outra coisa que eu gostaria de falar com vocês, gente, não tá aqui, mas eu lembrei, tinha pretendido de falar, questão do parágrafo. Porque quem está muito tempo sem escrever, não tem o hábito de fazer redação, né? Às vezes esquece. É muito importante, gente, que você siga o padrão da linha, né? O parágrafo, ele tem que ser bem marcado. Nossa, mas você está falando, é óbvio, eu sei. Mas para algumas pessoas não é, por isso que é importante a gente falar, né? Então, assim, a gente até fala com os alunos na escola, pula 2 dedinhos para fazer o parágrafo. É legal que você faça isso, porque de repente você vai pular um dedo, né? Aí a próxima linha que não for parágrafo, se você não fizer muito juntinho ali do início, pode confundir a pessoa que está lendo. É parágrafo ou não é, né? Então, fazer um parágrafo bem marcado, escrever até o final da linha, procurar uma linearidade ali na sua margem direita, né? Porque tem gente que escreve assim, escreve até o finalzinho ali, aí na outra palavra terminou um pouco antes, já passa para a linha de baixo. Não é legal você fazer isso, porque o seu texto não fica um texto apresentável. Aquela pessoa vai estar lendo um monte de redação ali, ela está cansada. Então, gente, você tem que apresentar um texto uniforme, um texto bem escrito, um texto bom visualmente para aquela pessoa que vai ler a sua prova, tá? Então, prestar muita atenção nisso. Tudo bem, gente? Gente, outra coisa, como eu acabei de falar, né, dessa questão da linha, que a gente deve evitar perder essa linha caso faça título, né, é atentar para o número de linhas. Por quê? Porque a gente tem no mínimo 20 e no máximo 30 linhas. Quem fizer menos de 20 linhas vai perder meio ponto por linha aquém dos 20. Então, você fez 19, vai perder meio ponto. Fez 18, perde mais meio ponto. Então, já é 1 ponto, tá? Então, prestar atenção nisso. E o máximo de linhas também deve ser respeitado, no máximo 30. Quem fizer mais de 30 vai perder meio ponto por linha além das 30. Então, se fizer 31 pontos, se fizer 32, se fizer 31, menos meio. Se fizer 32, menos 1 ponto, né? A gente não pode perder ponto de bobeira. Então, muito importante prestar atenção no número de linhas. Então, você tem que planejar a sua escrita. Por isso que o rascunho é importante. Vou falar disso depois. Porque no rascunho, você já sabe mais ou menos quantas linhas você vai gastar. Você já vai estar usando, né? Pode ser que você faça alguma alteração, mas vai ser basicamente aquilo que está no rascunho. Então, quem tem a letra muito grande, tomar cuidado para não exceder as 30 linhas. Então, já planejar e já começar o seu texto com uma letra menor, talvez. E manter essa letra. Quem tem a letra muito pequena, que às vezes fica prejudicado, né? Às vezes tem gente que escreve muito em um espaço muito pequeno, planejar para não ficar um texto muito curto ali, ficar abaixo das 20 linhas, né? Então, tudo isso a gente tem que pensar antes, né, de efetuar a nossa prova, tá, gente? Por quê? Porque às vezes, por exemplo, você começa lá um texto. Já aconteceu isso comigo, por exemplo, vou fazer uma redação. Eu tenho a letra grande, eu também gosto de escrever muito. Então, chega lá no final, falta o último parágrafo, e eu sei pelo meu rascunho que não vai caber. Aí eu vou diminuir o tamanho da minha letra. Talvez isso já tenha me tirado ponto em outras provas, né? Então, muita atenção, né, nisso. Vamos programar. A gente tem que pensar em tudo, não tem jeito. Atenção quanto à ortografia
a acentuação, a pontuação, concordância verbal e nominal e o emprego dos tempos verbais corretos. Por quê, gente? Porque esses itens aqui, a cada erro vai ser descontado 1 ponto, gente, é muita coisa. Então, errou uma palavrinha, era com C cedilha, você colocou com 2 S, menos 1 ponto. Errou uma acentuação, colocou acento na palavra joia, que não tem acento mais, menos 1 ponto. Pontuação, colocou uma vírgula errada, menos 1 ponto. Então, vamos prestar muita atenção nisso, por isso que o estudo da gramática é muito importante na hora da escrita também. E a leitura também, né, que acaba influenciando a nossa escrita, tá? Então, toma muito cuidado, fazer o seu texto, fazer uma releitura, né, programada para você não perder ponto de bobeira. Linguagem impessoal e formal. Linguagem impessoal é aquela que não te inclui, é aquilo que eu falei. Você vai até dar a sua opinião, mas você não vai se colocar, você não vai colocar exemplo que você viveu, aconteceu comigo. Não coloque isso. Você pode até citar, mas não vai falar que é com você, tá? E uma linguagem formal, de acordo com a norma padrão, né? Eu procuro usar palavras assim, cultas, palavras sofisticadas, não coisas muito diferentes, porque podem até prejudicar o seu texto ao invés de ajudar, tá? E letra legível, tá, gente? Porque a gente na escola, quando corrige redação de aluno, às vezes a gente faz um esforço maior, porque sabe que vale ponto aquilo ali, né? Mas quem tá ali corrigindo a sua prova não te conhece, nunca te viu, ela não vai ficar fazendo esforço para decifrar a letra. Ah, mas a minha letra é assim, eu sei. Só que você precisa apresentá-la de um modo que a pessoa não tenha dificuldade para corrigir. Isso é para o seu próprio bem, né? Que ela não vai ficar perdendo muito tempo ali com uma coisa que ela não tá, bateu o olho, não entendi, vai desconsiderar, tá? Vamos passar para frente. Gente, eu fiz uma lista aqui, evite. O que você não deve fazer nessa sua redação? Excesso de rebuscamento na linguagem. O que é o rebuscamento? É aquela linguagem muito sofisticada, que fica assim até truncada, difícil de ser entendida, né? Você tem que usar uma linguagem acessível. Como eu disse, é bom usar um vocabulário sofisticado, uma palavra que você fora do comum, fora do padrão, mas ela tem que estar inserida num contexto lógico, né? Você não pode colocar uma palavra muito difícil que nem o corretor vai saber o que é, vai ter que procurar dicionário. Então, isso acaba empobrecendo seu texto em vez de enriquecer. Repetições, evitar. Por isso que é bom a gente fazer a nossa redação, dá um tempinho, vai lá, faz outra prova, fiz a redação, faço outra prova, e depois eu volto, porque aí eu vou fazer uma releitura como se fosse uma pessoa diferente, e ali eu vou identificar repetições, e aí eu troco os termos, uso um pronome, ou eu corto, que às vezes é desnecessário, tá? Gírias e abreviações a gente não deve usar. Se você usar uma gíria de propósito, coloque entre parênteses, que você quer marcar que você está usando propositalmente, né? Encher linguiça, gente, a gente sabe que é à toa, né? O corretor ele vai perceber que você está falando ali a mesma coisa várias vezes no mesmo parágrafo ou em parágrafos diferentes, né? Então, não vale a pena você encher linguiça, falar demais para atingir um número de linhas. Você tem que ser objetivo, falar o essencial. Às vezes, como dizem, né? Menos é mais, muitas vezes. Evitar os gerúndios, né? Que a gente sabe. Excesso de pontuação, colocar muitas exclamações, muitas interrogações. Isso não é legal num texto formal, tá? Períodos demasiadamente longos. O que são períodos longos? São frases muito compridas, muito grandes. Isso não é legal, porque acaba gerando erros de concordância verbal, muitas vezes, né? A pessoa, ela acaba, às vezes, ficando perdida. Então, fazer frases mais curtas, mais objetivas, significa fazer uma frase só de uma linha, às vezes você vai fazer uma frase um pouco maior. Mas tem gente que faz parágrafo, que faz período, frase de um parágrafo. E aí, às vezes, acaba ali perdendo alguma coisa e faz um erro de concordância verbal, que às vezes o sujeito fica muito longe do verbo, né? Frases clichês, evitar, né? Por exemplo, para fechar com chave de ouro, não use, porque isso acaba empobrecendo o texto. E as rasuras, evitar, né? Eu sei que às vezes não é possível, a gente acaba tendo que fazer, mas se fizer rasura, é proibido o uso de corretivo. Né? Não pode usar, não pode nem levar, e aí se você precisar fazer uma rasura, vamos supor, você errou lá a palavra amizade, sei lá, a pessoa colocou com i, amizade, né? Então eu vou cortar e escrever a palavra certa aqui depois, do lado.
Não rabisca, não faz aquele parênteses, é desnecessário. Você só vai cortar e colocar a palavra correta do lado. Se não tiver espaço, você já escreveu, depois que você percebeu, você faz aquela chavezinha assim, coloca a palavra ali. Pode ser que você perca algum ponto por isso, mas é melhor você perder ponto por isso do que ficar faltando a palavra e ficar uma frase incoerente, tá? Então, prestar muita atenção nisso. Para finalizar, né? Atenção, utilize o rascunho para fazer sua prova. Gente, rascunho não é à toa. É muito importante que você utilize, porque ali você vai fazer uma programação, aquilo que eu falei. De repente, quando você começa a escrever, isso acontece comigo muito. Começa a escrever, escreve. Aí eu lembro de uma coisa que eu deveria ter falado, que ia ajudar meu texto a ficar bom. Só que não cabe ali naquela parte que eu tô falando mais, não vai ter sentido. Ter sentido antes. Aí o que eu vou fazer? No rascunho, eu marco que na hora que eu passar a limpa, eu vou ter que naquele ponto ir lá embaixo, naquela outra frase que eu escrevi. Tá? Então o rascunho ele existe para programar. Então use a folha de rascunho, tá? Passa limpo a sua redação, caneta preta ou azul, né? Pode, né? No edital fala que não, né, só pode usar caneta preta ou azul, talvez não seja nem permitido o lápis lá, né? Então você já vai passar a sua prova a caneta, prestar atenção no tempo para não ficar no rascunho, né? Porque às vezes a pessoa acaba demorando muito, não tem tempo de passar a prova de redação a limpo. O rascunho, em hipótese alguma, será lido, tá escrito isso lá no edital, então prestar muita atenção no tempo. Não faça nenhum tipo de sinal ou desenho na folha de prova de redação. Parece que é bobeira na folha de redação. Parece que é bobeira isso aqui, mas não é, porque às vezes você tá lá, às vezes você acabou, tem aquele número mínimo de candidatos que tem que ficar na sala, às vezes você acabou, o outro candidato não acabou, você tem que ficar. Aí você vai lá, faz uma estrelinha, faz um solzinho na prova, isso aqui vai gerar a eliminação do candidato. Não pode ter nenhum tipo de marcação, nenhum tipo de desenho, nada que gere alguma identificação do candidato na prova, para evitar fraudes, né? Porque de repente a pessoa, ó, conheço alguém da banca, eu falo, ó, eu vou fazer uma estrelinha, que você vai saber que é minha prova, né? Tudo é possível, né? É difícil, mas é possível. Então, isso já é previsto no edital, tá, gente? Então, não faça nenhuma marca na prova. Você só vai escrever, nada de colocar identificação, né? Nome vai para ser feito, você vai identificar no campo que tiver para identificar, que vai ser orientado, tá? E não deixar a redação para o final da prova, tá, gente? Por quê? Principalmente quem tem dificuldade de escrever. Porque se você já tem dificuldade de escrever, você faz todas as outras provas e deixa a redação para o final, vai sobrar mais, vai ter menos tempo, você vai estar mais cansado e vai ter mais dificuldade de fazer a prova. Então é legal você já se programar como que você vai fazer. De repente você faz uma provinha, você acha que é ou a prova de português ou a prova do seu conhecimento específico, que você tem muita facilidade, não sei. Vai pensar o que é melhor para você, ou você coloca a redação no início, já para você pensar bastante ali, concentrar, ou você faz uma redação, faz a prova e deixa para passar a limpo no final. Por quê? Porque depois de um tempo que você fez outras provas, você vai voltar no seu texto, você vai ter se distanciado dele um pouquinho, vai voltar e vai ler até com outros olhos, assim, mais fácil de você identificar os seus erros. Olha, isso aqui não ficou legal, vou colocar diferente. Ah, isso aqui ficou bom, vou dar uma melhorada, né? Então, é bom você deixar um tempo para você passar limpo, para poder você ler com clareza a sua redação antes de passar limpo. Porque a gente sabe que é muito mais fácil a gente identificar o erro quando a gente está lendo, depois de um tempo. Nossa, como que eu escrevi isso, né? Que às vezes no calor, no momento da emoção, você nem percebe um erro de ortografia bobo, um sinal de pontuação ali. Eu falei, gente, perde um ponto. Bobeira, né? Então, vamos prestar atenção nisso, tá? Fazer essa programação direitinho. E é isso, gente. No mais, eu desejo uma excelente prova a todos vocês, né? Que se prepararam aí. Calma, né? Não tem jeito, não adianta se desesperar nesse momento, né? O tempo já passou, né? O que deu pra gente estudar, a gente já estudou. Hoje a gente pode revisar mais alguma coisa. Preocupação e nervosismo não adianta, só atrapalha. Então, vamos acalmar. Vai dar tudo certo, desejo a todos uma boa prova, espero ter contribuído aí com a preparação de vocês e até a próxima!